Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os concurseiros que estão querendo fazer o concurso da Caixa Econômica Federal. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério Malheiros dos Santos e eu sou coordenador do curso Aprove Já, na parte de Ciências Exatas, e darei para vocês a matéria de atualidades. Bem, é muito importante enfatizar o seguinte: essa matéria que caiu no concurso da Caixa Econômica em 2012, na Cisgran Rio, ela muitas vezes é desdenhada por outros cursos, que ou não dão essa matéria, falando para os alunos consultar revistas de jornais, o que é errado, o que a gente vai ver isso, o porquê, e também, eles também, ao colocar professores, colocam professores de faculdade, da parte de história ou de geografia, para dar aula para concurso. A questão é a seguinte: aula para concurso é um estilo, aula para faculdade é outro estilo. São questões totalmente diferentes, são enfoques totalmente diversos. Então, quem dá aula em faculdade não vai conseguir dar uma aula eficiente em atualidades, porque há uma estratégia em que não é colocada nesse tipo de curso, nesse tipo de matéria, que a gente vai ver. Geralmente, eles vão pegar o material que eles já têm, sobre história, etc., e colocar esse material. Não adianta, a gente tem que ter um foco, um objetivo, uma estratégia. E eu vou mostrar para vocês exatamente isso. Porque, como os senhores podem ver, eu trabalho no IBGE, trabalho na parte econômica, sou analista, trabalhei 5 anos na parte principalmente da análise da economia das empresas no Brasil, e nós tínhamos que nos preparar para colocar as informações aos jornalistas de uma maneira coerente, lógica, e para isso a gente tinha que estudar todo um contexto histórico, geográfico, e depois filtrar esse contexto e colocar a informação de acordo com a nossa pesquisa. Então, isso aí recai em que, para se fazer questões de atualidade, deve-se ter um esforço de pesquisa. E um esforço de pesquisa, e além do esforço de pesquisa, você entender de uma maneira mais profunda as notícias que são veiculadas de uma maneira extremamente superficial e episódica. Bem, para explicar isso melhor para vocês, eu coloquei esse slide mostrando que houve um estudo, certo, de nossa parte, com a bagagem que a gente tem de trabalhar com a informação e colocá-la de acordo com o objetivo traçado. Bem, o que você observou? Que o concurso da Caixa, né, geralmente ele é feito no início ou meados do ano corrente. E, muito importante, os temas sempre são em relação ao ano anterior. Ou talvez, que é muito difícil, ao corrente ano do concurso. Então não adianta, tem professores aí que ficam falando apenas de questões do Oriente Médio, aquelas questões do Iraque. Isso aí já foi, isso é passado. Isso pode funcionar dentro de um contexto, mas dentro de uma questão de atualidade, que provavelmente o concurso será em 2014, não tem embasamento para se fazer a questão só com esses dados. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso, tá? Outra questão é que sempre se fala de grandes eventos ou crises de ordem econômica e social. Então, o assunto não é o seguinte: qual é a chuteira que o Neymar utilizou na final da Copa das Confederações? Quanto foi o jogo Brasil-Espanha na final? Isso aí é banalidade. Isso aí pode até, talvez, aparecer algo, mas não tão banal assim. Se colocam coisas sérias que tiveram impacto no Brasil e no mundo. E, muito importante, exigem um certo conhecimento de história e economia. Então, eu peço para vocês, concurseiros, leiam
as notícias, pesquisem essas notícias e vejam o contexto histórico e econômico. Não precisa saber ser um expert, um doutor em economia, mas com certos conhecimentos de nível básico a médio, história e economia, vocês têm toda a chance de se sair melhor no concurso da Caixa. Além do mais, outra coisa importante, exigem pesquisa do assunto sem superficialidade. Ou seja, gente, não tem como. Se você ficar vendo telejornal e revista, digamos, qualquer revista ou telejornal de qualquer emissora, não adianta. Você não tem embasamento para a atualidade. Todo mundo fala, chega aquela notícia do telejornal, a pessoa viu, e quando está conversando numa roda de amigos, está falando, aquele assunto sobre as manifestações do Brasil, eu sei disso, eu vi no jornal tal. Não sabe não. Eu posso falar claramente para vocês, não sabe. Exatamente por quê? Porque as notícias são mostradas, como está escrito aí, de forma fragmentada, ou seja, se coloca assim, a destruição feita na manifestação, que quebraram ônibus, etc, etc. E o início? Por que foi feita a manifestação? Qual foi a finalidade dela? Qual o contexto histórico que está embutido nisso? Ora, assim, mera leitura de jornalzinho, telejornal, não entra. Por isso que eu cheguei a ver um artigo muito interessante de um filósofo falando o seguinte, por que o povo brasileiro recai na novela e não presta atenção no telejornal? Exatamente por isso. A novela, apesar dos absurdos todos que ela tem toda uma história com início, meio e fim. E isto, psicologicamente, chama mais a atenção das pessoas. Elas começam a querer saber mais detalhes daquilo, isso é psicológico, do que uma notícia fragmentada. Por exemplo, falar assim, manifestação quebrou tudo, foi lá, destruiu o ônibus, etc. Ou, saiu o povo no Egito, fez baderna, queimou tudo e mudou o presidente. Ponto. Isso aí a pessoa vê, entra no cérebro, sumiu. Ela só tem uma ideia vaga daquilo. E porque não chama o interesse para ela para pesquisar, para ir mais além. Isso é um pouco proposital. Tenham cuidado nisso. Então é importante vocês estudarem não só para o concurso, mas também para vocês no dia a dia, desta maneira, de uma maneira mais substancial. Então, a estratégia. Sempre você deve fazer uma retrospectiva do ano anterior, tá? E do ano após, ou seja, do ano corrente, e detalhar cada assunto. Tentar buscar na internet, tem várias fontes interessantes, tem muito material que vocês podem buscar. Então, para ilustrar isso para vocês, eu vou mostrar o seguinte, vou utilizar a estratégia para o concurso de 2012 e farei essa estratégia para esse novo concurso aí de 2014. Então aqui tem a estratégia. Para a Caixa 2012, eu vou fazer a retrospectiva, no caso de 2011 e 2012. Detalhe os acontecimentos de 2011 e 2012, e com os detalhes consegue-se responder perguntas. Então, para essa retrospectiva, eu peguei 3 assuntos que caíram no concurso da Caixa. A questão da Coreia do Norte, a crise da União Europeia, a chamada Zona do Euro, e a Ri+20. Bem, vamos começar a falar um pouquinho da questão da Coreia do Norte. Aí sim, a gente tem que começar do início, no contexto histórico, para depois chegar aos dias atuais. A Coreia do Norte, ela historicamente é chamada de um adversário mais antigo dos Estados Unidos, até mais do que a ex-União Soviética, por incrível que pareça. As disputas entre Estados Unidos e Coreia do Norte datam da década de 50. Então há toda uma bagagem histórica aí. A briga não começou de agora. Isso é importante ficar claro. E o que acontece? A Coreia do Norte, ela mantém, como mantém até hoje, mantinha e mantém, um regime socialista, leninista, aquela ideia
que é abominada pelos Estados Unidos, que é contra a ideia capitalista. Que eles querem utilizar por quê? Para quê? Para domínio mundial. Porque o domínio mundial não é mais bélico. É através de quê? Da gestão do conhecimento, certo? E do controle no comércio internacional. Quer dizer, o controle é diferente. Então, a Coreia do Norte era um foco que perturbava muito e perturba até hoje. E com isso, os Estados Unidos mantêm sanções econômicas, certo? Contra Pyongyang, que é a capital. Isto provém de 50 anos, como existe o embargo contra Cuba. E essas relações foram se agravando. Por quê? A Coreia do Norte tinha uma arma, que é exatamente, se a gente voltar às eleições presidenciais do Brasil, em que tinha o candidato Enéas Carneiro, já falecido, ele chegou a falar muito da questão nuclear. Que a questão nuclear é uma questão de domínio, é uma questão estratégica. Isso aí foi desdenhado, ridicularizado, mas a Coreia do Norte incomoda por causa disso. Ela tem o quê? Um arsenal nuclear. E com isso, ela impõe o seu respeito aos Estados Unidos, apesar de sua condição frágil na parte econômica, parte social, em que o país sofre muito com a miséria e a fome. Então, o que acontece? Em 1990, os Estados Unidos, eles quiseram o quê? Bombardear as instalações das armas. Ou seja, lá no jornal, no telejornal, se fala muito que a Coreia do Norte é aquilo, é a nação com o ditador mais malvado da face da terra, que ela é uma nação violenta, que quer dominar o mundo. Tem gente que fala isso, né? Coreia do Norte quer se impor ao mundo. É engraçado, né? Mas todo mundo se esquece que os Estados Unidos quiseram bombardear a Coreia do Norte. Isso aí está na história, mas não está no telejornal. E depois, houve um acordo com o ditador norte-coreano da época, feito por Jimmy Carter. Os dois lados negociaram. Só que mudou o presidente. Mudaram-se os presidentes dos Estados Unidos e veio George W. Bush, com a sua política bélica, que não é à toa política bélica. Como diz o saudoso economista Lauro Campos, os Estados Unidos utilizavam sua força bélica para quê? Para enfrentar a sua crise de capitalismo dentro do país. Ela sempre foi assim. Por quê? A guerra gera tecnologia, o domínio bélico, ele gera também domínio econômico, porque no caso do Iraque, por exemplo, a questão era o petróleo a ser dominado. Quer dizer, ou seja, a todo o contexto contra os Estados Unidos fazia a guerra. E George W. Bush levou isso muito a sério, chegando a colocar a Coreia do Norte no chamado eixo do mal, junto com Irã e Iraque, e retirando todas as condições de acordo. Só que isso foi para o mundo, mais uma vez, outra atitude de George W. Bush, para o mundo terrível. Por quê? A Coreia do Norte acabou, então, com isso, se retirando do tratado de não proliferação de armas nucleares e continuou fazendo os testes. E foi fazendo os testes nucleares muito criticados na época, mas observe, eles foram provocados, ou seja, há um lado A e um lado B. Prestem bem atenção nessa questão. E agora, o que acontece? Eles continuam, então, a fazer os testes nucleares desde 2009, o que gera até hoje uma crise que gera muita tensão internacional. E o fato que a gente tem que pegar de 2012, 2011, 2012, né, é o seguinte, que a Coreia do Norte, por sua vez, ela tem problemas sérios na parte econômica, a parte agrícola é muito precária, a população sofre com a miséria e a fome, devido ao embargo americano muito forte.